Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Arredrez, trazendo hoje aqui vídeo da playlist Bob Fischer, minhas 60 melhores partidas do Bob Fischer, do livro do Bob Fischer, narradas aí pelo próprio Fischer, analisadas pelo próprio Bob Fischer. E hoje aqui estamos na partida número 6, Fischer contra o Chocron. Essa partida foi realizada em 1959, lá em Mar del Plata, na Argentina. Que legal! E tem um texto aqui que o Bob Fischer fez, mas eu não vou falar ele agora, eu vou falar no final da partida, senão dá spoiler aí do resultado, né? E antes da gente começar, vai se inscrevendo, deixa o seu like, deixa o seu comentário durante o vídeo, após o vídeo. Sua inscrição é muito importante, seu comentário faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outros inscritos, outros usuários, e o trabalho cresça a cada dia. Se você já é inscrito, fica o convite a você tornar-se membro aí do canal, uma maneira de apoiar o trabalho, o crescimento do trabalho, e você ainda concorre a prêmios, tá bom? Eu falo toda quarta-feira, nós temos nossa live aí às 19h02, e durante a live eu falo sobre esses prêmios, faço torneio, faço uma resenha com os inscritos aí, então seja bem-vindo a conhecer o trabalho também, a live toda quarta-feira aqui no canal Chess Xadrez Arredrez, tá bom? E agora, sem mais enrolação aqui, bora mostrar essa super partida. O Fischer é impressionante, a partida... Bom, não vou falar nada assim, não vou dar spoiler, né? E aqui, o Bob Fischer começou com E4, The Best by Test, E5, cavalo F3, cavalo C6, e ele foi para Ruy Lopes, bispo B5, A6, atacando, questionando o bispo se ele vai voltar para 4, se ele vai voltar para alguma dessas casas, ou se ele vai capturar o equino aqui. Bob Fischer manda para A4, vamos aprender a jogar Ruy Lopes com Bob Fischer, cavalo F6, Roque, e agora bispo E7, torre E1 protegendo o peão central, B5 atacando o bispo vai para B3, e agora D6, C3 aqui pelo Bob Fischer, dando a casa para o bispo, possibilitando aqui desenvolvimento aqui do peão para D4, tivemos Roque aqui pelo Chocron, H3, evitando aqui bispo G4, tivemos cavalo A5, e bispo para C2, o bispo estava atacado, C5 ganhando espaço na ala da dama, D4 questionando, criando uma tensão ali no centro do tabuleiro, dama C7, e agora cavalo de BD2, bispo D7 desenvolvendo e conectando as torres, o Fischer segue com cavalo F1, fazendo essa manobra aí, possibilitando novos lares para este cavalo, torre de F8 e agora cavalo E3, querendo chegar nessas casas de D5 ou F5, o adversário faz G6, evitando saltos aqui do cavalo para F5 e agora D por E5, o cavalo vai para H2, manobrando, torre de A em D8, um incômodo aqui colocando a torre na cara da dama, com ideias aqui de capturar em H3, expor bastante aqui a cobertura do Roque, do Fischer, o Fischer segue com dama F3, bispo E6, ganhando a coluna D aqui o Chocron, tivemos cavalo de H para G4, querendo ganhar uma peça, né? Aqui, se o Chocron faz algum lance errado, algum lance passivo, tem dois ataques aqui para cima desse cavalo. Cavalo por G4, H por G4. Aqui então o Fischer já abre a coluna H. Olha só, de repente, tem uma torre chegando aqui em algum momento. Tem dama passando, tá perigosa a posição. Aqui o Fischer já começa a dar as cartas aqui, falar eu quero ir por esse caminho aqui. Tivemos dama C6 e agora G5. O Fischer fez um comentário aqui no lance 14. Foi o seguinte, eu deixei passar. Depois desse cavalo aqui para E3, ele fala que esse é o sistema iugoslavo, popularizado por Gligoric e Matanovic. A ideia consiste em fortalecer a posição e mover o bispo para F1. Mover o bispo para F1. Aguardando desenvolvimento posteriores. As pretas só tomarão iniciativa específica após o engajamento das brancas, ou seja, aqui ele está desenvolvendo e as pretas só vão conseguir fazer alguma coisa quando as brancas tentarem abrir a posição e tomarem uma iniciativa. Do mais, qualquer lance assim, de ruptura, alguma coisa que as pretas fizerem, o Fischer tem tudo sob controle. Vamos lá, a gente parou aqui no lance G5, né? O que ele falou com esse lance G5 aqui? Ele falou, a ideia é livrar a casa de G4 para o cavalo, antes que as pretas
forcem as trocas com o cavalo C4. Mas analisando mais detidamente, concluí que as pretas ainda têm recursos, ele falou. Cavalo C4 chegou, e agora cavalo G4. Tivemos bispo por G4. As pretas não podem permitir cavalo F6, o Fischer fala. Porque as brancas ganhariam um par de bispos e perspectiva de ataques na coluna H aberta. Então, eliminaria as defesas aqui do Chokron e ficaria fácil o caminho aqui para atacar na coluna H, né? Então, bispo por G4 foi jogado. Tivemos dama por G4, cavalo vai ali para B6. Um lance que o Fischer colocou como um lance que exclama. Por que o Chokron quer fazer? Já que o cavalo não está mais defendendo aqui o ponto de H7, esse outro cavalo no limite vai saltar aqui para defender, e foi isso que aconteceu na partida. G3, C4, e agora rei G2 e cavalo D7, tudo no limite, porque agora chegou torre H1, e o cavalo foi para F8, tentando frustrar aqui os ataques do Bob Fischer. B4, antes do B4 ele falou o seguinte, Bob Fischer, depois desse lance cavalo F8, ele já estava prevendo que isso ia acontecer. Ele falou o seguinte, a primeira fase terminou. Eliminando as ameaças na ala do rei, as brancas são obrigadas a iniciarem as operações na ala oposta. Então, tá tudo... Ele trouxe as peças do Chokron aqui para a ala do rei, agora bora atacar na ala do dama. Ele segue aqui com B4. O computador fala que não é interessante tomar en passant aqui, porque tá caindo aqui esse bispo, fica muito monstro nessa diagonal aqui, não fica legal aqui para o Chokron, mesmo ele ganhando 2 peões, né? Ele toma en passant aqui, vamos fazer aqui como se... en passant, toma, esse lance acaba não sendo bom, apesar do peão a mais, o bispo aqui, segundo o computador, fica muito ativo aqui, batendo no ponto de F7, e as brancas têm muita iniciativa. O jogo das pretas fica amarrado. Então, tivemos B4, dama E6 propondo trocas. Tivemos agora dama E2. E agora A5. Tivemos B por A5, dama A6. Bispo E3 desenvolvendo a última peça do Bob Fischer que não estava desenvolvida. Dama por A5 e agora A4. Tivemos torre A8, A por B5, dama por B5. E aqui, torre de H, B1 tomando iniciativa, ativando aí as peças dama C6. E agora, torre do Fischer vai para B6. Chokron joga aqui, dama C7. Agora, torre de A em A6. Tivemos trocas. Torre por A6 e agora torre C8. Dama G4. E agora, cavalo A6. Já que não tem mais nenhum ataque aqui para o ponto de H7, o Chokron decide colocar o cavalo em jogo novamente, fazendo um bloqueio aqui, possíveis ataques contra essa torre e trazendo o cavalo para o jogo. Tivemos bispo A4, torre B8 e agora torre C6 aqui pelo Fischer, atacando a dama. O Chokron já estava prevendo essa sequencinha aqui e a dama não conseguiria ficar defendendo a torre, né? Seriam 2 ataques aqui para cima da torre, então esse cavalo E6 chegou num bom momento, né? Tivemos dama D8 e aqui o Fischer faz um comentário. Ele falou o seguinte, até aqui Chokron defendeu-se eficientemente, mas agora comete um erro fatal. E aqui o Bob Fischer faz 2 lances aqui e o adversário abandona, galera. Como diria o Rafa Leite, se você quiser dar pause, brincadeira. Aqui o Fischer faz torre por E6. E aqui o Chokron fala, dama C8. Cravando aqui, vai recuperar a peça. E é o que ele pensa, né? Ele vai recuperar a peça porque a torre está cravada, né? E aqui pelo seguinte, por que ele não capturou? Senão o Fischer faria aqui dama por E6 cheque, e depois de rei saindo do cheque, ia cair o peão de E5, aqui por exemplo, rei F8, está chegando dama por E5, está chegando bispo aqui D4, está chegando um ataque feroz aqui
de checkmate com a dama e com o bispo, e aqui o Fischer não teria dificuldades para converter esse final. Não foi assim que seguiu a partida. Aqui o Chokron fez dama C8, só que ele não tinha visto o próximo lance do Fischer. Bispo D7. Fino, 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 e ele abandona com uma peça menos. Com uma peça igualado. Já é difícil jogar contra o Fischer, imagina com uma peça menos, né? E o que está acontecendo aqui? Não pode tomar esse bispo, senão está vindo cheque e a dama está solta. Olha só. E aqui vai perder qualidade de qualquer forma, né? Aqui vamos defender esse bispo. Defender esse bispo, a torre sai. Torre sai de volta aqui. E aqui, ó, vamos contabilizar. Torre por torre, dama por dama, bispo por bispo, e está sobrando aquele bispo ali que foi o cavalo que o Chokron não recuperou, né? Então não tem mais defesa aqui. Então por isso que o Chokron abandona. Ponto aqui para o Bob Fischer. Sexta partida, 6 num total aí de 60 partidas, que eu vou mostrar todas aqui no canal Chess Xadrez Ajedrez, todas as partidas desse livro, dessa playlist, e chegamos na partida número 6, tá bom? Então vamos repassar essa partida do Fischer aqui, foi para Ruy Lopes. Manobrando aí o cavalo, foi para E3, né? Cavalo G4. E aqui abriu a coluna H, né? Geralmente a gente pensa tomar de cavalo aqui, manter, né, os peões alinhadinhos, os peões certinhos. Rei G2 para passar a torre. Ele foi ganhando atividade, né? O Fischer ganha nos detalhes, né, galera? E aqui o erro fatal do Chokron aqui. E aqui depois de bispo D7 ele abandonou. O que o Fischer falou? Eu prometi um texto, né? O que o Fischer falou? Uma frase aqui. O Fischer fala o seguinte no início do livro aqui da partida. O repertório de aberturas de Fischer nunca foi tão grande quanto o da maior parte dos grandes mestres em atividade, embora suas contribuições teóricas tenham sido numerosas. Nessa partida, o lance 20 G5, cadê? Vamos lá. G5 é uma das suas inovações. Até então aqui tinha tudo calculado. Os grandes mestres, aí até o lance 20, 20 e poucos aí, dependendo da posição, já tem tudo calculado, já é tudo teórico, né? Então ele resolveu sair da teoria, fez o lance G5 dando a casa aqui para o cavalo. O lance G5 é uma das suas inovações, porém não foi isso que influenciou a derrota de Chokron. Chokron, apesar de se defender muito bem, enganou-se a si mesmo, pensando ter visualizado um lance à frente do seu adversário, provoca uma combinação, mas sua visão estava atrasada a um lance e o jogo desmoronou. É isso aí. Então, com essas considerações aí, a gente vai encerrando a partida número 6. Comenta aí o que vocês acharam. Vocês já assistiram as outras partidas da playlist? Ainda não? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um link para você assistir todas as outras partidas, as 5 primeiras partidas aí do livro, tá bom? E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Bob Fischer, minhas 60 melhores partidas. Deixe seu comentário, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. E é isso aí. Canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu, turma. Forte abraço.